Gente amada do meu coração, a paz. Eu estou muito feliz de estar aqui, trazendo hoje para você uma palavra de ensino, mas ao mesmo tempo vai estar... Cascais é PT de Portugal. Um beijo para você de Portugal, Edilza, minha querida. O Marcelo e a Lu, amo vocês, saudade de vocês. Mas gente, vamos lá que agora chega do momento Xuxa. Beijo pro pai, pra mãe, pra você. Agora é a hora de falarmos da palavra. Doutora Jennifer, abra comigo no livro de Marcos capítulo 5. Quem não... Né? Nossa, Deus do céu, minha careca tá aumentando. Não é que eu tô usando os remédios, mas tá bom, tá diminuindo. Profetiza. Isso não é profetizar, mas enfim, vocês entenderam. Abre aqui Marcos capítulo 5, vamos lá. Senhor Jesus, tô aqui pro Senhor me usar pela sua misericórdia no ensino da palavra. Hoje de um jeito focando mais a libertação, Senhor. Vamos rir, vamos chorar, vamos aprender, vamos crer. Estamos aqui para servir, Jesus. Servir. Fala conosco. Somos crianças carentes da voz do Pai. Em nome de Jesus. Elesiane. Nossa, Elesiane de Baracéia. Marcos capítulo 5 diz assim: chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos. Algumas bíblias vai trazer aqui Gerazenos. É o mesmo lugar, tá? É só uma questão de pronúncia, tradução, não se preocupe. O lugar é o de menos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Gente, eu quero ler hoje, fazer uma aplicação que eu gosto de chamar de aplicação pessoal. Não é a aplicação literal da Bíblia, ok? Eu já expliquei isso várias vezes. Quando você for ler a Bíblia, para você não criar uma heresia, você precisa saber qual é a aplicação literal. E quando eu digo literal, eu não estou falando da literalista. O que é uma aplicação literalista? É quando você lê Jesus falando, por exemplo, que ele é o pão da vida. Jesus não é um pão, Jesus não é de farinha, Jesus não é, né, às vezes sem glúten, não sei. Vai saber se Jesus era fitness ou se Jesus era mais gordinho. Ele não está falando literalmente que ele é um pão, mas a aplicação literal é entender o que ele disse. Entendeu? Então quando ele diz que ele é o pão que desce do céu, ele está falando sobre o pão que mata a fome existencial. Agora eu posso pegar o texto e aplicar de uma forma pessoal. Mordi a boca, como eu sou retardado, cara. O que é uma aplicação pessoal? É quando você... Ana, acho que é só o seu, bem. É você aplicar o texto na sua vida. É você entender o que dá para ser encaixado de forma subliminar, de forma escondida, que vai fazer sentido na sua vida. Então eu quero vir aqui, de uma certa forma, trazer uma aplicação pessoal para a sua vida desse texto. Por quê? Qual é a minha intenção? Né? Eu gosto de deixar claro qual é a minha intenção nos meus ao vivos. A minha intenção é te ensinar o que é a verdadeira libertação. É te ensinar como é que você se defende dos ataques do diabo. É de te mostrar que o diabo não tem medo. Ele não tem medo de água benta. Ele não tem medo de Bíblia aberta. O diabo não tem medo nem de pessoas orando. Ele não tem medo nem de oração. Porque a oração, ela pode vir de um coração sincero ou de um coração falso. Oração de coração falso não tem eficácia nenhuma, não passa do teto, como a Bíblia diz. Então a ideia hoje é mostrar para vocês que a verdadeira libertação é a presença de Jesus na sua vida. Isso é libertação. A presença de Jesus na sua vida cria em você um ambiente. Eu falo isso constantemente. Eu sou repetitivo. Por que eu sou repetitivo? Porque a função do pregador, pregar. Pregar martelo é bater várias vezes no mesmo lugar. Filipenses capítulo 3, não cansando de vos dizer as mesmas coisas. É segurança para vocês. Então você não tem que brigar com o pastor porque ele repete muitas vezes. É mais fácil você ficar bravo com você mesmo, porque ele precisa repetir muitas vezes porque você não aprendeu da primeira. Vamos lá. Qual é a aplicação pessoal então aqui? Jesus ele atravessa o mar. E aqui no mar, no caso é o lago, o mar da Galileia, é um lago de água doce, mas é porque ele é muito grande. Ele tem mais de 10 quilômetros de extensão. E ele chega na província dos Gadarenos. Gente, Jesus acabou de chegar. Saiu do barco. Ele pisou naquele lugar. Já veio na direção dele um homem encapetado de espírito imundo. O que é um espírito imundo? O espírito imundo ele tem vários nomes. Você pode chamar de demônio, você pode chamar de capeta, você pode chamar de anjo caído. No Velho Testamento eles chamavam os demônios de Shedim. Sabia? Shedim
significa peludos. Ele chamava eles de peludos. Eu não sei se isso é uma bulimia contra os caras que tem muito pelo no peito. Bulimia não, é bullying. Bulimia nada a ver, né? Corrigindo, não é bullying contra as pessoas muito peludas, né? Eu tenho horror, eu peço pra ele até raspar pra mim, porque, gente, eu odeio, muito calor. Já tem pressão alta, capa de gordura e, meu Deus, já chega cabelo. E só uma curiosidade de cultura judaica. Vocês já ouviram falar do gênio da lâmpada? Gênio. Gênio. A palavra gênio. Em inglês é Genie. G-E-N-I-E. Genie. Gênio, Genie. Na cultura árabe existe um ser dos desertos. Quem joga videogame, RPG, pode já ter encontrado. O Jinn. D-J-Y-N-N. O Jinn é um gênio, é um espírito que controla fogo, água, terra, coração, Capitão Planeta, não. Cultura árabe. Eles creem que existe o gênio da lâmpada. E esse Jinn, que é o Genie, que é o gênio, ele vem de Shedim. Shedim é da cultura judaica dos peludos, dos seres dos espíritos que andam nos lugares vazios, que são na verdade anjos caídos. Tem pastores que discordam que os demônios são anjos caídos, mas isso é o de menos. Não faz parte da minha natureza mesmo, não quero saber deles. Mas para você ver como é interessante, como as verdades bíblicas, as verdades da palavra, elas estão difundidas, às vezes com outro nome, às vezes com outra conotação, mas existem esses seres malditos que andam por aí. E detalhe, não é espírito de quem morreu, ok? O espírito de quem morreu não vaga pela terra, isso é heresia. Então, na verdade, quando você fala assim, ai meu Deus, eu ouvi a minha mãe. Mentira. A Bíblia diz que Satanás se disfarça até de anjo de luz. Então é perfeitamente possível que ele se disfarce, não necessariamente ele ou qualquer outro demônio, para te enganar. As pessoas que morrem não têm contato nenhum com quem está na terra. A Bíblia tem várias passagens que falam sobre isso, como por exemplo quando Deus fala para o rei Josias, que o rei Josias vai morrer e ser levado para os seus antepassados, para que ele não veja o que ia acontecer em Israel. Então, na verdade, essa história de que, ai, eu vi o meu parente morto, esquece, não existe isso, não tem chance nenhuma disso. São demônios disfarçados. E é interessante que eles conseguem disfarçar voz, eles conseguem disfarçar jeito de falar, de escrever, memórias, mas eles não têm poder nenhum no futuro. Nenhum. Porque o futuro só pertence ao nosso Deus. Então eles não têm acesso ao futuro. E outra coisa que é interessante, clamar o nome de Jesus é desespero, eles não ficam. Uma dica para você, a Bíblia ensina em 1 João capítulo 4, que quando você quiser provar se um espírito ele é de Deus ou não, você manda ele dizer que Jesus Cristo é o Senhor e manda ele dizer que Jesus Cristo é o Deus que se fez carne. Não fala. Eles não falam. Isso aqui está aqui em 1 João capítulo 4, ó. Eu já fiz esse teste várias vezes, eles não falam. Ó, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é espírito do anticristo. Então pede para ele falar, ó, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E pede para ele falar assim, ó, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e é o Deus que se fez carne. Eles não falam. Não falam. Sobre Samuel, não era Samuel, era um demônio. Tanto que ele profetiza várias coisas erradas. Depois eu tenho manda um e-mail para mim, daniel.sad@uol.com.br. Eu tenho um estudinho completo para te provar que não era Samuel ali. Então vamos lá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, quando ele chegou nesse lugar, ele automaticamente, a presença dele já causou rebuliço. A presença de Jesus ali era tudo o que precisava para que fosse totalmente bagunçado o mundo espiritual. Eu não estou falando que Jesus causa bagunça, mas o mundo espiritual do mal, ele entrou em colapso. Jesus, ele não tinha falado nada. Olha que louco isso. Jesus nem abriu a boca, ele só chegou. Só o ato dele chegar no lugar, o espírito imundo já veio desesperadamente na presença dele. E eu vou ler aqui o porquê que ele fez isso. A Bíblia diz que esse homem, esse cara, ele era uma pessoa, um corpo humano, possesso por espíritos imundos. Então, por quê? A Bíblia diz que esse mundo terreno é necessário que tenhamos corpos terrenos para assumir uma posição nesse mundo terreno. Por isso que Jesus existe. O corpo, aliás, deixa eu confirmar, deixa eu arrumar aqui. Por isso que o corpo humano de Jesus precisou existir, para que Deus, sendo espírito, pudesse vir na terra e ser visto e tocado de forma terrena. Ele precisou assumir um corpo humano. Então Jesus, filho de Maria, é um corpo humano onde Deus habita. O Jesus, o Cristo, estava em Jesus de Nazaré. Entende? Por isso que Maria, ela dá luz, não a Jesus, ela dá luz ao corpo humano que Jesus Cristo usou para vir nessa terra. É diferente isso aí. Então,
o espírito maldito, para poder a permanecer nesse lugar, nessa terra, sem ser somente uma questão etérea, né? Aquela fumacinha, entre aspas, vultos, ele precisa possuir um corpo, ele precisa possuir algo físico, material. Então ele vai atrás de quem dá brechas. É aí que entra uma... Tem música de fundo, ela tá tocando lá na TV, se estiver atrapalhando eu tiro. Acho que não, tá baixinho. Então o espírito imundo, para ele permanecer nessa terra, ele precisa encontrar um receptáculo. Quem é o receptáculo? É o coração, é a pessoa cujo coração não tem a presença do Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus está, o espírito maligno não permanece. A possessão, é interessante isso, não era o assunto, mas vamos entrar aqui. A possessão demoníaca, ela é uma das 3 áreas de ação. O demônio ele pode te possuir, ele pode te oprimir ou ele pode te influenciar. São 3 áreas de ação do demônio. A possessão não acontece com crente. Não dá. Aonde permanece o Espírito Santo de Deus, o demônio não consegue. Então a possessão só acontece em caso de coração vazio do Espírito Santo. Então se você vê uma pessoa possessa, as pessoas acham que a libertação é chegar lá e repreender. Ó, tá expulso. Sai em nome de Jesus, o demônio sai. Mas olha o que Jesus fala. Voltarão 7 vezes pior. Deixa eu achar aqui o texto, só que me fugiu da cabeça. Lucas 11, 24. Vamos lá para Lucas 11. Olha que interessante isso aqui. Lucas 11. Lá. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é prova de que o reino de Deus é chegado a vós. Amém. Isso aqui Jesus está falando com os judeus que estavam ouvindo. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança tal que tem. Ele está fazendo uma comparação com a sua vida sendo uma casa. Quem é o valente? O Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus guarda a casa, não vem ladrão para roubar a casa. Mas, se vier outro mais valente que ele e vencê-lo, tira-o de toda a sua armadura. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: se você não puser o Espírito Santo de Deus na sua vida, e você colocar você mesmo para te guardar, virá um espírito mais forte e vai te dominar, e vai te possuir. Nós, humanos, não temos força contra o demônio, não temos. O demônio é muito mais poderoso que nós. Nós só temos autoridade contra o demônio quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E aí é o nome de Jesus e a presença de Jesus que nos dá essa autoridade, mas nós não temos. Então Jesus está fazendo aqui uma comparação, ó. Se você não colocar o guarda, que é o Espírito Santo, virá um espírito mais poderoso que você, que é o espírito do mal, e ele vai possuir essa casa. E aí ele está falando, ó, não adianta mandar embora e não colocar o Espírito Santo, por quê? Porque ele vai sair e vai levar com ele 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então Jesus está falando aqui, ó. Você chega lá, o cara está endemoniado. Está possesso. Aí você bota a mão na cabeça dele, aí você ora, aí você repreende, aí você manda embora. Em nome de Jesus, o cara está liberto. Se esse cara que foi liberto não se encher do Espírito Santo, aí a Bíblia diz que esse demônio volta 7 vezes pior. Com outros 7 piores, né? Então a libertação não é somente botar a mão na cabeça que vai começar o Rebolation. Não, bota a mão na cabeça que vai repreender o Demonation. E aí o cara não se enche de espírito e não adianta nada. E aqui no espírito que eu tô falando é o santo. Então você pega uma casa vazia, aliás, uma casa cheia de demônio, você arranca o demônio em nome de Jesus. Se aquela casa ficar vazia, ele volta. Então a libertação real é isso aqui que eu tô falando, mostrando pra vocês. Quem causou rebuliço na presença do demônio foi a presença de Jesus. Então você tem que tirar o demônio e enfiar a presença de Jesus. Como é que se enfia Jesus? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Através da palavra de Deus, através das promessas, através do ensino, através da persistência, da obediência, da santidade, aí você enche aquele coração de Espírito Santo e o Espírito Santo naquele lugar não permite nunca mais que o demônio faça morada. Vocês estão entendendo? Então isso é possessão. Aí nós temos o período de opressão. O que é o período de opressão? A opressão é quando a gente está mais fraco na fé, quando a gente está vivendo mais, o olho já está meio cinza, sabe? Você não está com aquele brilho da presença, você está meio triste, você está meio cansado, você está numa fase complicada de perseguição de pessoas, você fica assim, ai gente, hoje eu não estou muito bem. E ao invés de correr para a presença de Deus, a pessoa fica ruminando aquela tristezinha. Satanás, encontrando um coração triste, ele vem com um peso, uma opressão. Como é que você repreende a opressão? Meu filho, acende a luz
luz do Espírito Santo na sua vida. Mas bota um louvor, chama a mulher, vamos orar, vamos rir, vamos falar de Jesus. Eu pego e ouço uma pregação, ou eu falo de alguém. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 5. Olha que interessante esse texto aqui, ó. Efésios 5. Ele fala aqui, ó. Isso aqui é muito demais. Não se embriaguem com vinho, em que há devassidão ou contenda, né? Não fica bêbado que vocês vão brigar, mas se encham do Espírito. Beleza, Paulo? Efésios capítulo 5. Tô gostando da dica, mas como é que eu faço, Paulo? Aí Paulo fala, calma que eu vou explicar, seu apressado, balofinho. Verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então ele tá falando, você quer se encher do Espírito? Conversa. Fala de salmos, canta hinos, conversem, falem da palavra, entrem nessa discussão. Não é uma discussão de briga, mas, gente, começa a trocar figurinha, começa a dar testemunho. É incrível, cara. E aí, fazendo isso, você vai se encher do Espírito Santo. E aí a opressão perde aquele poder de te entristecer, pesar. Você já viu que você tem lugar que você entra e o lugar é pesado? Não é pra você ter medo não, filho. O lugar não te domina não, é você que transforma o lugar. Por quê? Porque hoje nós somos a arca que carrega a presença. Nós não somos mais influenciados pelo ambiente. Quando a gente chega, a luz de Jesus na gente transforma tudo. Transforma, você chega quebrando. Eu tô Pentecoste hoje, filho. Eu tô Pentecoste. Tô girando aqui no Beyblade de Jesus. Casei com a Elinéia. Tô ficando Elinéia. Você chega, você fala, o quê? Aqui em nome de Jesus Cristo, Pai, brilha a tua luz nesse lugar, Senhor, me usa aqui para fazer a diferença nesse lugar. E aí, o diabo... sabe qual é a imagem que eu tô tendo aqui na minha cabeça? A visão que eu tô tendo aqui? É um quarto escuro, o quarto tá escuro, o quarto tá apagado, tá escuro, feio, escuro, chato, medo, tá lá a morte lá. E o escuro dá medo, o escuro é lugar de capeta. Não que quando tiver com a luz apagada ele tá lá, mas é que ele não gosta da luz de Jesus. Você já viu que quando você vai pra tomar água na cozinha, você vai pra cozinha tomar água, você acorda, aí tem aquele corredor escuro, aí você fala, preciso tomar água lá na cozinha. Aí você vai correndo porque a morte está atrás de você com as garras brancas dela, né? Você não precisa ter medo disso não, porque quando você chega no quarto escuro e você acende a luz, as baratas vão embora, a barata fica no escuro. Então quando você tá se sentindo oprimido, acende a luz. Coloca Jesus, coloca louvor, traz ali, traz pra fora aquilo que habita no teu coração. E as baratas vão embora. E aí é só alegria, gente, só alegria. O dia mal existe, mas o Senhor é maior do que isso, cara. Isso é opressão. E tem o terceiro ponto, que é a influência. A influência é constante, diária, e até o último dia em que estivermos nessa terra, nós seremos influenciados pelas coisas do inferno. Então é interessante que o diabo, ele bota na sua frente aquilo que ele sabe que você gosta. Eu não tenho nenhum problema, por exemplo, com droga. O cara vai vir oferecer pra mim, e aí, mano, quer uma pedra? Eu sou tão idiota que eu vou achar, que pedra, moço? É ardósia que você tá falando? Você tá falando de quartzo, feldspato e mica? É granito? Ou é uma pedra vulcânica? Ou é uma pedra pómez? Aí ele vai falar, não, filho, eu tô falando de cocaína mesmo. Eu falo, não, isso não me interessa. Então o diabo não vai me tentar com isso, porque não é isso que me provoca, não é isso que me causa, isso não me influencia. Agora o diabo sabe o que me influencia, o diabo sabe o que me provoca. E aí nós temos que pedir pro Senhor nos dar olhos espirituais, pra gente perceber e falar, opa, isso aí é do diabo. Eu gosto de briga, gente, eu gosto de treta, eu gosto de briga, eu gosto. E o diabo sabe que eu gosto, então o que ele faz? Ele coloca gente pra brigar comigo. E aí eu percebo, principalmente comentários, ao vivo também, aí eu percebo e falo, opa, essa pessoa aí tá sendo usada pelo diabo para me provocar. Isso é armadilha. Aí eu não caio na armadilha dele. Você leva pro mundo espiritual. Se você for na carne, você perde. O diabo te regaça. Então você pega a luta e leva pro mundo espiritual. Sabe aquele vizinho que tá te perturbando, aquele parente que tá te perturbando, aquele chefe que tá te perturbando, aquele momento em que a tua mulher ou o teu marido tá grosseiro demais, chato demais, abre os seus olhos, perceba que é influência, perceba que ele tá falando na carne. Aí você vai falar assim, se eu entrar nessa briga, Satanás vai dar risada. Então você pega, sorri, ora pela pessoa, abençoa a vida da pessoa, leva para Jesus. Quando você leva para Jesus, se você pega o seu problema e bota na mão de Jesus, Jesus pega e resolve. É incrível. Então isso é a diferença entre possessão, opressão e influência. Vamos lá de novo para Marcos capítulo 5, né?
Então Jesus ele chega e ele encontra esse cara possesso, e esse cara possesso já vem na direção de Jesus. E olha só o detalhe que a Bíblia dá sobre ele. Diz que ele morava nos sepulcros. Sepulcro, para quem não sabe, é tumba, cemitério, né? Onde enterra os mortos. Os presuntos ficam todo lá sendo comido de goró. Deus me livre. Eu já falei pra ele, né, que eu quero que Jesus volte antes de eu morrer, porque eu não quero ir pra caixão, eu não quero virar presuntinho, porque eu tenho muita comida de verme, vai ter muito verme em mim, não quero. Só que, não sou eu que vai estar ali, né? Nós não somos esse corpo é casca, nós não somos isso que você tá vendo, nós somos a individualidade está na alma, não no corpo. Mas isso é um assunto para outro dia, daí se você quiser ler, leia 2 Coríntios 5, fala sobre isso. E ele tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, aqui é correntes, podiam prendê-lo. Então o que ele está mostrando aqui, para mim, a figura que eu tenho, a aplicação pessoal que eu tenho, é que esse cara ele morava no sepulcro. Isso é uma figura de pessoa presa no pecado. Ele estava preso em coisas que desagradam a Deus. O que desagrada a Deus? Sexo fora do casamento. Ele estava preso em vício, ele estava preso em falta de perdão, ele estava preso em adultério, ele estava preso em ganância, ele estava preso em egoísmo, ele estava preso em grosserias. É um ambiente que desagrada a Deus. Eu não quero que vocês confundam uma coisa. A pessoa que nasceu de novo, a pessoa que crê em Jesus, ele comete pecados. Nós cometemos pecados porque nós ainda estamos nesse corpo caído, mas nós não vivemos no pecado. É uma diferença muito grande. Então uma coisa é eu chegar, por exemplo, falar um palavrão pra Elinéia. Errei, absurdo, perdão, Eli, não queria ter sido grosso. É um tropeço. Outra coisa é eu viver com ele, né, num pé de guerra onde nós só nos tratamos com grosseria. Então peraí, não é um erro, é uma vida no erro. O cristão de verdade, aquele que nasceu de novo, não vive no pecado. Ele até comete erros, mas ele não vive naquele erro. Se tá vivendo aquele erro, ele tá preso. Ele tá preso e tem alguma coisa, ele tá precisando de libertação verdadeira. Ele tá precisando da presença de Jesus. Senão ele vai viver preso naquela situação. Esse moço é um exemplo disso. Como ele não tinha a presença de Deus, ele vivia preso nos sepulcros. E é interessante que nem cadeias ou pessoas podiam prendê-lo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que quando a sua prisão é espiritual, quando a sua prisão é causada por uma influência maldita e satânica, não tem atributo humano que te livre disso. Então não adianta prender com cadeado, não adianta chamar pessoas para ajudar, não vão ajudar. Eu falo isso porque, por exemplo, eu creio profundamente que Deus usa médicos para tratar as pessoas. Eu não sou idiota nem um pouco para falar para você, não use remédios psiquiátricos porque é falta de fé. Quem fala isso é estúpido, ok? Quem fala isso é burro. E chegou minha comida, graças a Deus. Então, não seja daquelas pessoas ignorantes que dizem que usar remédio psiquiátrico é falta de fé. Na verdade, você que tem falta de conhecimento, sabedoria para falar uma idiotice dessa. Mas existem pessoas que realmente não precisavam estar tomando. Elas estão sendo dopadas e não está resolvendo o verdadeiro problema dela. O verdadeiro problema dela, ela precisa de Jesus. Ela precisa da presença de Jesus para libertá-la daquele estado de ansiedade, daquele estado de medo, daquele estado de trauma. Porque eu creio que um psicólogo e um psiquiatra, ele consegue trazer a pessoa na normalidade. Eu creio nisso profundamente. Mas tá pago. Mas quem vai levar você além, quem vai te levar pro sobrenatural, o sobrenatural que eu tô falando aqui não é o místico, é porque tem o natural e tem o sobrenatural. Quem vai te levar acima é só a presença do Senhor Jesus na sua vida. Então, na verdade, cara, o grande problema é que as pessoas querem tratar problemas espirituais com atributos humanos. Esse cara, não adiantava prender ele com cadeia, não adiantava prender ele no cemitério, não adiantava fazer isso. Isso não ia resolver o problema dele. Porque o problema dele era cura através da presença do Espírito. Era a única coisa que resolveu o problema dele. E ele continua falando aqui, ó, porque eles foram muitas vezes, ele muitas vezes foi preso. Ô Caroline Pérez, vai te catar, tá bom? Ela tá falando assim, no dia do gordo o rango chega no meio da pregação. Minha filha, todo dia é dia do gordo. Todo dia é dia de comidinha gostosa aqui em casa. Só vim aqui visitar que vocês vão ver. Esse homem muitas vezes foi preso com grilhões em cadeias, e as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia amansar. Eu vou falar um exemplo que eu já dei 1000 vezes. Eu vou falar de novo porque se tiver uma pessoa nova vai entender. Quando Satanás... porque existe situação causada por uma desobediência minha, e aí eu estou colhendo consequências do que eu plantei. Consequência A. Existem as situações que Deus permite que eu passe
seja para correção, seja para crescimento, seja para testemunho. Já expliquei isso em vários vídeos. E existem situações que eu passo porque eu dei legalidade para o diabo. Existem situações que são tentações, são provocações, o diabo está tentando me intimidar. Essa situação aqui, não adianta você querer resolver com a força da carne. Vou dar um exemplo simples. O cara acorda, ou a mulher acorda, porque isso é uma realidade, né, de ambos os sexos, com um fogo nas partes íntimas, nas partes nocivas, que misericórdia. Se pegar a saliva do cara e jogar no feijão, o feijão até brota, de tanto hormônio que está na saliva da pessoa. Aí você está nesse dia, e a pessoa é solteira. Ou ela é casada e por algum motivo a esposa naquele dia estava menstruada, ou o cara naquele dia estava com muito trabalho, enfim, não estava dando conta do recado naquele dia. Só que a pessoa acordou com muito fogo. Satanás ele vai usar dessa situação para tentar te fazer cair. E se você responder carnalmente, você cai. Vou explicar na prática. Então acordei, tô lá, desesperado, ele neta de Chico, não vai conseguir resolver o meu problema, e eu fico lá, Senhor, meu Deus, passando mal. Aí surge uma mensagem errada no WhatsApp, ou surge uma imagem na TV, ou uma imagem no filme, ou na academia, passa aquela mulher que tem muito calor e usa pouca roupa. Aí você fica assim, você já tá num dia mal, aí você vai ficar, ai, não vou olhar. Aí vontade de olhar, não, não vou olhar. Não, eu vou olhar, não, não vou olhar. Você vai ficar resistindo, você cai. Você cai. Você cai porque você tá querendo lutar com a sua carne. Você tá usando a sua carne para resistir. Você não resiste. Tchau, você virou mingauzinho de aveia do capeta. E você vai sentar no colinho dele, no tridente dele. Então o que você faz? Você traz a presença de Jesus para brilhar na sua vida. Então você vai lutar contra a carne usando as coisas do Espírito. Então eu pego, gente, e bota um louvor, ou eu vou responder e-mail, ou eu falo com alguém no WhatsApp, ou eu escrevo textos da Bíblia. O fato de eu estar ali manipulando as coisas de Deus, e quando eu digo manipulando não é eu tentar colocar minhas mãos, mas manejando as coisas de Deus, o fato de estar se envolvendo com isso, automaticamente faz o quê? Faz com que o meu coração se encha, e o meu coração se enchendo, essa sombra que queria me perturbar, vai embora. O que Jesus está querendo dizer aqui... Dani, olha lá, vou dar um exemplo aqui, ó. Dani, os filmes de terror influenciam os espíritos imundos? O filme de terror te dá medo, ok? E o medo é incredulidade. Olha só o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4. Segunda vez que eu tô lendo 1 João 4, hein? Acho que é de Deus para eu fazer um ao vivo sobre esse tema aqui, ó. Cadê aqui o amor? Aqui, ó, verso 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então se você está assistindo um filme de terror, você começar a ficar com medo, esse medo vai te trazer incredulidade. E a incredulidade vai te enfraquecer contra a opressão do diabo. Não possessão, porque você é crente. Crente de Espírito Santo não fica possesso. Mas ele vai te oprimir. Ele vai encontrar espaço para atrapalhar teu sono, para atrapalhar tua oração, para atrapalhar tua fé, para atrapalhar tua alegria, para atrapalhar tua esperança. Só que isso é muito subjetivo, porque você pode... eu assisto filme de terror e não tenho medo. Ok, ô psicopata. Então, aí pra você não funciona isso, mas eu tô falando com pessoas normais. É a mesma coisa com vício, tipo cigarro, Satanás usando isso para te manter preso? Claro, é tudo um tipo de influência, tá? Influência. E eu vou dizer pra você uma coisa. A libertação, ela pode ser de um dia pro outro, pode. Eu conheço pessoas que deixaram de fumar de um dia pro outro, conheço várias. Várias, não é uma só não. Que entrou no culto, clamou, chorou e se puser cigarro na boca, vomita. Várias pessoas. E eu já vi pessoas que foram uma luta, ó, de glória em glória, dia após dia. Hora num dia, aí fumava 5, aí no outro dia fuma 4, aí na outra semana 3, na outra semana fuma 2, na outra semana fuma 1, aí para. Eu conheço várias também. Existem os dois tipos de libertação, uma momentânea e uma libertação progressiva pela presença do Espírito. Qual é a regra? Não desistir. A regra é não desistir. A boa palavra da Carla é Tiago capítulo 4 que ela falou. Quer ver? Tiago 4. Olha o que ele diz. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Mas olha o detalhe. Antes de você poder resistir ao diabo, o que você tem que fazer primeiro? Submeter-se a Deus. Então a primeira regra é se submeta a Deus e então você consegue resistir o diabo. Você tentar resistir o diabo sem se submeter a Deus, você perde.
O segredo de tudo, gente, o segredo de tudo é permanecer na presença. É interesse na presença. Obediência, busca, interesse, persistir. É você pegar a Bíblia e você cavocar. É você pegar louvores e você meditar. É você pegar uma pessoa que conhece a Deus e você ficar sugando aquela pessoa. Gente, quando eu acho uma pessoa que conhece muito a palavra, eu fico perguntando tudo pra ela, porque eu quero aprender também. E nisso eu vou me enchendo. E, cara, é muito louco. Eu tava agora ali, eu tava agora fazendo um ao vivo com o pessoal da minha igreja antiga, sobre judaísmo. Só que antes de fazer o ao vivo, a gente sentou pra conversar e a gente conversando de tudo que era assunto da Bíblia. E falando, conversando. E a gente tava falando sobre pecado e fugir do pecado e tal e tal. Gente, naquele momento, a conversa em si tava gerando um calor tão gostoso no meu coração. Cara, eu nem tinha tempo de pensar em pecado. Ainda que viesse as tentações, nem ia ter espaço, porque minha mente estava ocupada com as coisas de Deus. É isso que falta, ocupar a mente e o coração com a presença. Isso é verdadeira libertação. Então quando Jesus chega nesse cara, vamos voltar lá pro texto que eu tenho só mais 20 minutos. Nenhuma atitude humana resolveu o problema dele de pecado, tentação, opressão, possessão ou influência. Nenhuma atitude humana resolveu. Ele andava de dia e de noite clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Isso aqui é uma figura de uma pessoa que ela anda clamando, ou seja, ela anda com comichão nos ouvidos, sabendo que mesmo que ela encontre tudo, ela não tem nada. Mesmo que ela precise mesmo que ela, assim, ela gosta de dinheiro, ela tem, ela não fica alegre. Ela gosta de sexo, ela tem, ela não fica alegre. Ela gosta de carro, ela compra, ela não fica alegre. A alegria, ela é muito oscilante. Fica feliz porque trocou de carro, logo depois quer outro. Aí fica feliz porque fez sexo, logo depois já cansou da namorada antiga. Aí fica feliz porque teve uma promoção, logo depois ele quer ganhar mais, ele quer mais dinheiro, ele precisa de mais. Fica feliz porque comprou uma casa, logo em seguida quer uma casa maior, nunca tá satisfeito. Essa insatisfação é um dedinho de Deus. O dedinho de Deus na tua criação. Ele diz assim: você nunca ficará satisfeito com as coisas desse mundo, porque você foi criado para ser satisfeito somente na minha presença. Uau, isso é muito legal, velho. Então ele andava de dia e de noite clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ele só se feria. Mas quando ele viu Jesus ao longe, olha que loucura, correu e o adorou. Gente, ele está falando sobre um demônio. Então era um só, né? Depois a gente fica sabendo que era um monte. Ele correu e o adorou, clamando com alta voz, dizendo: Jesus, o que eu tenho contigo, filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormente. Por que aqui não fala antes da hora? É nome de Mateus, né? Não me atormente antes da hora. Qual que é o texto que fala isso? É no de 8. Olha só, no do Mateus 8, ó, Mateus 8, 29. Quando o demônio... Por isso que é bom você ler a Bíblia de várias óticas, para que um vai completando o outro, né? Aqui no texto de Marcos, que eu estava lendo, não diz... Eu errei. Eu achei que era no de Marcos, né? Na verdade, o de Mateus 8 que fala isso. Ele diz assim para Jesus: o que temos contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui nos atormentar? Olha só, Linéia. Antes do tempo correto, antes do tempo devido. Sabe por que Satanás falou isso? Não era Satanás aqui. Mas sabe por que esse demônio falou isso? Porque o próprio diabo sabe que ele é derrotado. O demônio sabe que um dia ele será lançado no lago de fogo. Ele sabe, Marcos 8, 28. Marcos 8, 28. 29. Marcos 8, 29. Então, o próprio demônio sabe que um dia Jesus virá, voltará e lançará ele no lago de fogo. O próprio Jesus diz isso. E tem crente que é tão trouxa que não acredita que Jesus vai voltar ou que acha que ele já veio. O próprio demônio é mais crente que muito crente. O próprio Satanás sabe que um dia ele será destruído. Então alguém me perguntou, por que o demônio foi correndo até Jesus? O demônio foi correndo até Jesus porque o demônio achou que tinha chegado a hora. Ele chegou e falou assim: não, Jesus, calma aí. Não está na hora ainda de você me destruir. Por quê? Porque os demônios sabem das profecias. O demônio sabe que é necessário o cumprimento das profecias. Então aqueles demônios, que era uma legião, eles ficaram assustados, velho. Assustados, peraí, não tá na hora ainda, Jesus, você veio aqui pra destruir a gente? E aí Jesus não tinha ido pra destruir o demônio. Jesus tinha ido pra libertar aquele homem. Muito legal, Jesus foi ali encarar aquele demônio só pra libertar aquele homem. Que amor de Jesus, cara, encarar uma legião de demônio pra libertar uma ovelha perdida. Quando ele viu Jesus ao longe, ele correu e adorou. Esse adorar aqui é no sentido dele se ajoelhar aos pés de Jesus.
Deixa eu dar um ensino para vocês. Não se ajoelhem para ninguém, viu? Não se ajoelhem para padre, não se ajoelha para papa, não se ajoelha para pastor, não se ajoelha para estátua. Não, isso é sinal de adoração. O próprio apóstolo João, escrevendo Apocalipse, se ajoelhou para o anjo levantou e falou: não faça isso, somos conservos, adore somente a Deus. Aqui ajoelhar no sinal de adoração, não faça isso. O próprio demônio ele fez isso para Jesus, porque Jesus é o Altíssimo. Então aqui é mais um detalhe de que Jesus é Deus. Porque Deus ele não divide a sua glória, ele não divide o seu louvor, ele não divide a sua adoração. Você vai ver que anjos não recebiam adoração. Você vai ver que muitos seres no Velho Testamento, quando eles iam ser adorados, eles não recebiam essa adoração. Mas quando Jesus, as pessoas deitavam nos pés dele, ajoelhavam nos pés dele, ele recebia. Porque Jesus é Deus. E Jesus, na forma de Deus, ele recebe adoração sem o menor problema. Não é blasfêmia. E eles clamavam com grande voz: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes antes da hora. Porque Jesus lhe dizia: saia desse homem, espírito imundo. Você viu que Jesus não ficou fazendo... Você não viu que ele ficou fazendo entrevista com o demônio? Isso é coisa de igreja que gosta de ganhar dinheiro com isso, né? Quem é você? Eu sou o capeta. De onde você vem? Eu venho da encruzilhada. O que você quer fazer na vida dessa pessoa? Matar, roubar, destruir. Você gosta de Pepsi ou Coca? Eu gosto de Coca. Ninguém gosta de Pepsi. Entendeu? Pelo amor de Deus, o que é melhor? Todd ou Nescau? Todd. Não, pior que o demônio vai falar Nescau, né? Porque Nescau é pior. Não tem essa entrevista com o demônio. Você simplesmente chega, saia em nome de Jesus. Eu vou matar, em nome de Jesus, saia. E fim, acabou. Eu vou contar uma história pra vocês que eu já contei várias vezes, porque sempre me arrepia. Eu tava um dia orando por um cara encapetado, eu com um amigo meu médico aqui em Taubaté, o Bezerra, nós dois orando pelo cara, e o cara lá no chão, rosnando, aqueles olhos estalados, aquela coisa horrorosa. E ele, a gente sai em nome de Jesus, e ele, aí eu lembro que ele virou e falou, ele falou assim pra mim, ele não aponta, né, porque ele tá com a mãozinha pra trás, ele fala assim: eu te odeio, ele falava pra mim. Aí eu falei: ainda bem, imagina se você me amasse, ainda bem que você me odeia. Aí ele olhou assim, bem no meus olhos, aqueles olhos de capeta, sabe? Você vê que não é uma pessoa. Aí ele olhou e falou assim: eu só não mato vocês porque esse homem de branco não deixa. Eu não tava de branco, nem o Bezerra, eu tava de preto. Eu só uso preto, porque preto emagrece. Mano, ele viu alguém do meu lado, eu não sei se era Jesus, se era um... Eu acho que era anjo, porque Jesus estava em mim, né? Ele falou assim: esse homem de branco não deixa. Me arrepiou, que eu olhei pro Bezerra, comecei a chorar. Falei: ó, o capeta me abençoou, velho. Ele ministrou na minha vida, dizendo aqui que tem um anjo do meu lado, rapaz, que forte. E agora, então, em nome de Jesus Cristo, sai pela palavra de Deus. E ele saiu. O cara ficou liberto. Muito louco isso. Não tinha ninguém do meu lado, velho. Vocês veem, aliás, visível, né? Tava lá, mas não tava vendo. Não tenho olhos, não consigo enxergar o mundo espiritual. Essa história é real, aconteceu comigo, não estão me contando não. Eu vivi, é verdade. E perguntou então Jesus: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é meu nome. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Aqui eu quero desmistificar com vocês um erro. As pessoas acham que demônios têm, por exemplo, que essa casa tem demônio. O demônio gosta desse lugar. Não, o demônio não tem poder nenhum sobre lugares. O que acontece é que naquela província, eram samaritanos desobedientes. Satanás gostava daquele ambiente porque aquele ambiente era de pessoas desobedientes. As pessoas naquele ambiente, elas eram criadores de porcos. E a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 14 que para um judeu, aqui estamos falando de pessoas da velha aliança, tá? Jesus ainda não tinha estabelecido a nova aliança começa depois da morte e ressurreição de Jesus. Aqui Jesus ainda estava na velha aliança. E dentro da velha aliança existe uma proibição de comer porco. Não pode se tocar nem em cadáver. A Deuteronômio 14 diz: não comam e nem toquem no cadáver. E o que eles faziam? Eles criavam porcos. Então eles estavam num lugar que fedia a pecado. Tá entendendo? Então o Satanás não gostava daquele lugar porque ele tinha um prazer pelo clima, ou pela vegetação, ou pela fauna e flora do local. Não tinha nada a ver com isso. O que Satanás gostava daquele lugar é porque as pessoas daquele lugar viviam voluntariamente no pecado. Então por isso que ele falou: Jesus, deixa a gente ficar aqui, porque aqui a gente tem muitos
tabernáculos. Nós temos muitos tabernáculos aqui. Tabernáculo sendo uma... Gente, como é que é a palavra em português? Vessel. Vessel. Esqueci em português aqui, louco. Jesus Cristo. Receptáculo, é isso que eu queria lembrar. Aqui nós temos um receptáculo. Então, Jesus, quando o demônio chega para ele, fala: Jesus, não está na hora de nos repreender, por favor, não manda a gente embora desse lugar. Então Jesus, ele não quer nem conversa, ele fala: eu não quero saber disso não. E mandou os demônios para os porcos. Jesus, ele matou dois problemas de uma vez só. Ele livrou aquele lugar do pecado, que eram os porcos, e ele livrou aquele homem dos demônios. Por isso que Jesus permitiu os demônios ir para os porcos. Porque enquanto os demônios iam para os porcos, o homem era liberto. E B, os porcos eram destruídos. Ou seja, o pecado naquela situação estava sendo resolvida. A Monique está perguntando: Dani, lugares que foram terrenos de pecados e muitas coisas continuam amaldiçoados? Querida, onde chega o Espírito de Deus, há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Olha só o que fala aqui. Verso 17. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Então você pode chegar num lugar que foi centro de macumba, de sacrifício infantil, de adoração a Moloque, de matar galinha, de beber sangue de bode, enfim, o que você quiser. Aquele lugar. O cara vendeu aquela casa. Aí entra um crente de verdade, e ele consagra a vida dele e fala: Senhor, esse lugar aqui, Senhor, manifesta a sua glória, traz a sua luz, Pai, a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Cara, não tem diabo que suporte, não tem diabo que aguente, porque quando Jesus Cristo chega, ele é a luz do mundo, ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é o poder, ele é a glória. Não tem como. Acendeu a luz, as baratas saem do quarto, velho. Jesus chega, abalam-se as estruturas do inferno. Não tem comparação. Não é Anderson Silva contra Vitor Belfort. Não é Mike Tyson contra Evander Holyfield. Jesus contra o diabo não tem nem luta, velho. É sopro. Leia Apocalipse 20, que é Apocalipse 21. 21, acho. Com o sopro da boca. Jesus assopra. Tchau. Todo o inferno. Tchau. Chegou a hora de destruir. Acabou. Não tem esse negócio de braço de ferro. É Jesus e o diabo. Se você tá vivendo em obediência, Jesus tá ganhando o braço de ferro. Se você pecar, o diabo ganha o braço de ferro. Isso é ridículo, velho. Isso é ridículo. Jesus chega, a luz reina. Jesus chega, a alegria vem, a paz vem, o sono vem, o descanso vem, a alegria vem. Maravilha, velho. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Jesus permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desfiladeiro, e eram quase 2.000 porcos. Quanto vale um porco? Só pra ver. Quanto vale um porco? R$300? Quanto vale um porco? Quanto custa um porco vivo? Eu não quero saber do quilo, gente. Eu não quero saber eu quero saber do preço de um porco. R$100 por arroba? Pelo amor de Deus. Quanto custa um porco normal? Caraca, de 800 a 1.500 reais. Meu Deus do céu, se era 2.000 porcos, 16 milhões de reais. 160 milhões de reais. Sei lá, era muito dinheiro. Interessante, aqui é uma figura de que não tem... por maior que seja o preço que você pague para você se livrar do domínio do pecado, o preço ainda é pequeno, perto do que você recebe. A salvação não tem preço, cara. No sentido de trocar para ser salvo, não tem preço. Que seja esses tantos milhões de reais perdidos, mas que exista, que eles herdem a vida eterna. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram nas cidades e campos, e saíram muitos a ver o que tinha acontecido. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera a legião. Tá falando no passado. Um beijo, Bárbara, querida. Tinha legião, ele estava sentado. Presta atenção, olha só é isso que eu quero que vocês aprendam a ler a Bíblia, gente. É por isso que eu quero que vocês parem de ser ovelhinha que os pastores enganam. Presta atenção nos detalhes. Olha aqui, quando ele chegou, o homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Sentado, um sinal de descanso. Ele recebeu a salvação, então ele descansa. Vestido, ou seja, Jesus livrou ele de toda aquela veste de vergonha. Jesus trouxe para ele uma veste de louvor. E em perfeito juízo, uma mente descansada, uma mente que conhece a pessoa de Jesus. Então ele estava descansando, ele estava perdoado e ele estava
com a mente transformada. Romanos capítulo 12. Transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse cara foi convertido, cara. Esse cara foi convertido. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceu endemoniado acerca dos porcos e começaram a rogar que Jesus saísse daquele lugar. Interessante, porque quando Jesus traz a libertação sobre aquele homem, Jesus estendeu essa libertação para aquelas outras pessoas. Mas aquelas outras pessoas não quiseram. Elas preferiram continuar no pecado. Elas não quiseram a liberdade de Jesus. Interessante, porque tem pessoas que acham que milagres convertem. Se eu ver um anjo, aí eu vou andar com Jesus. Se eu ver um milagre, aí eu vou andar com Jesus. Não. Se não houver uma transformação de coração, a pessoa esquece rapidinho. Nós somos ingratos. Deus já livrou eu e você de muitas coisas e a gente esquece. E a gente acha que esse gigante de agora é maior do que os outros que Jesus já nos livrou. Nós somos ingratos, cara. A gente já viu muito milagre, você já viu muito cuidado. E o maior milagre é você ser uma criatura pecadora como eu e Jesus te transformar em filho como eu. Esse é o maior milagre. Dani, é pecado comer carne de porco? Não. Gente, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vou falar muito rapidamente, eu já falei disso em outros vídeos. A carne de porco é uma das 613 ordenanças da Velha Aliança. A Velha Aliança está debaixo de um sacerdócio de Moisés e de Levi. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 7. A Velha Aliança, ok? O véu que cobre o rosto é a Velha Aliança, 613 mandamentos. Dentro desses 613 mandamentos não podia comer carne de porco. Nós que estamos vivendo na Nova Aliança, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Debaixo da graça não há a proibição da lei, não há necessidade em não se comer porco. Então você pode comer porco, você pode comer camarão. Olha só, 1 Timóteo 4, por exemplo, vamos ler aqui um texto básico. 1 Timóteo 4, toda criatura de Deus é boa. De novo, toda criatura de Deus é boa. E não há nada do que rejeitar. De novo, toda criatura de Deus é boa. Tá incluindo o porco, tá incluindo o camarão, tá incluindo o bicho que você quiser. E não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Olha que interessante esse 2 Coríntios 3, sobre onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Olha aqui. O que era transitório foi para a glória. O que é transitório? Ele está falando aqui da velha aliança, ok? A velha aliança era transitória. Cara, não vai dar tempo de em 5 minutos eu falar sobre nova e velha aliança, porque é muito pesado. Eu já falei várias vezes, mas vamos repetindo aqui. Hebreus 7, ó. Mudando-se o sacerdócio, também muda-se a lei. A lei de Moisés continua valendo para o pecador, para que o pecador seja condenado pelo pecado. Jesus não aboliu a lei. Porém, na vida dos filhos, a lei já foi cumprida. Nós não estamos mais debaixo da lei. A lei já foi cumprida, nós já fomos salvos em Jesus. Agora, qual é a lei pra gente? A lei do Espírito. Qual que é a lei do Espírito? Amar a Deus e amar o próximo. Então, mudando-se o sacerdócio, velha aliança, o sacerdócio de Moisés e Levi. Nova aliança, o sacerdócio de Jesus e Melquisedeque. Então ele está falando isso, ó, mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Então, ó, onde que ele fala aqui, ó, o precedente mandamento, ou seja, a velha aliança, é abrogado, é cancelada na vida dos filhos. Na vida do ímpio, a lei continua. O precedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade. Por que fraqueza? Porque a lei não salva. A lei não te salva. Quem te salva é a ressurreição de Cristo. É através da ressurreição que você é salvo. A morte paga os seus pecados, a ressurreição te traz vida nova. Dentro dessa vida nova, traz a nova aliança. E dentro da nova aliança, problema nenhum comer carne de porco. Beleza? Não vou falar muito mais sobre isso. Depois você dá uma lidinha em Hebreus capítulo 7. Ele é complicadinho, mas Deus vai falar contigo. Agora eu quero, nesses 3 últimos minutos, orar com você. Quero orar para que você seja verdadeiramente liberto através da presença de Jesus e da permanência na presença de Jesus. Olha só que interessante esse texto aqui, ó, de Hebreus 10, 14. É isso, Hebreus 10, 14. A cabeça está funcionando. Porque, por um só sacrifício, ele aperfeiçoou... Então presta atenção, ele está falando do passado. Na cruz você já foi aperfeiçoado para sempre. Os que estão sendo santificados. Então, olha só, você já foi salvo e você está sendo santificado. Então, ó, a cruz já te salvou, mas como uma pessoa salva, você se santifica. Isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo já te libertou, mas você agora cresce no conhecimento da graça, da presença dele, para que você seja cada dia mais livre, cada dia menos perturbado pelos pecados e pela influência do mal.
Então vamos orar para que você cresça no conhecimento da graça de Jesus e seja liberto de uma vez por todas. Feche seu zoinho, vai orando junto comigo, vai recebendo em nome de Jesus. Eu vou falar eu, Dani, você vai recebendo como se fosse você, tá bom? Senhor Jesus Cristo, único Deus e verdadeiro Salvador, estamos aqui para reconhecer que não existe outro Deus fora de ti. Queremos reconhecer, Jesus, que a sua morte e a sua ressurreição nos livrou da condenação do pecado e nos trouxe vida eterna. Pai, nós rejeitamos aqui toda a presença do diabo, toda a influência do diabo, toda a opressão do diabo, todo o poder do diabo, todo o laço, todo o trauma, toda a maldição. Nós repreendemos no nome de Jesus Cristo. Creio, Senhor Jesus, na tua palavra que diz no livro de Gálatas capítulo 3, no verso 13, que Cristo se fez maldição em meu lugar. Creio que em Isaías 53 diz que ele levou sobre si as minhas dores, as minhas iniquidades, as minhas enfermidades, as minhas maldições. Creio que Jesus Cristo me torna absolutamente puro, livre, limpo, liberto de toda influência do diabo. Então, em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra maldita na vida daquele que crê, na vida daquele que recebe o Espírito Santo de Deus hoje, cara. Receba hoje o Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão e fale: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Eu recebo em nome de Jesus a tua presença, a tua salvação, a tua alegria. Eu creio que Jesus Cristo é Deus. Eu creio que ele ressuscitou. Eu creio que ele habita em mim. E eu creio que Satanás não tem nenhuma legalidade na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Hoje, dia 10 de setembro de 2020, entrou salvação na sua casa. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo cada dia mais, se revele para você, mediante o seu interesse. Quanto mais você buscar, mais você vai encontrar, em nome de Jesus. Essa é a verdadeira libertação. Conhecer ao Senhor cada vez mais. Amém? Gente, amo vocês. Meu e-mail é daniel.saad@uol.com.br. Se você quiser receber as crônicas, manda um oi pra mim que eu vou mandar as crônicas pra você. Lá no final das crônicas, gente, tem lá os dados de banco. Eu odeio falar de dinheiro, mas nesse mundo a gente precisa, né, pagar conta, pagar água, luz, internet, comida, roupa, papel higiênico e etc. Tem que, infelizmente, para que a obra continue. Então quem quiser participar para que essa obra não pare, fica à vontade. Se não, não tem problema, eu mando a crônica para você do mesmo jeito. Meu primeiro interesse é que você seja salvo e que você conheça Jesus cada vez mais. Amém? Esse é o primeiro interesse. Amo vocês, beijos, tamo junto, daniel.saad@uol.com.br. Deus abençoe muito, gente, muito. Olha, que honra poder estar aqui com vocês. Obrigado, Jesus, obrigado. Te amo, Jesus. Amém? E tchau.